A poeira vermelha grudava nas minhas mãos trêmulas, enquanto eu empurrava o portão que rangia, como se gritasse comigo. 3 semanas. Fazia apenas 3 semanas que eu tinha enterrado João debaixo do sol inclemente do sertão baiano. O caixão desceu pesado naquela terra seca e rachada, e com ele desceu tudo que eu conhecia como vida. 5 anos de casamento terminaram em minutos, esmagados sob uma carroça de cana que tombou durante a colheita. Ele nem teve tempo de gritar. Disseram que foi rápido. Como se isso aliviasse. A casa onde morávamos nunca foi minha. Pertencia à família dele, à mãe dele, aos irmãos dele. Eu era apenas a mulher que João trouxe para dentro. E sem João, eu era nada. Na manhã seguinte ao enterro, o luto ainda fresco nas minhas roupas pretas, meu cunhado Sebastião apareceu. Não bateu na porta, entrou como quem entra no que é seu. Parou na sala de braços cruzados e foi direto. Você tem 15 dias para sair. Essa casa não é sua, Isabel. Tentei argumentar. Pedi tempo, pedi trabalho na roça, pedi qualquer coisa que me permitisse ficar. Ele me olhou com o mesmo desprezo que se olha para um cachorro sarnento pedindo comida. Viúva sem filho não serve para nada aqui. Você é um peso. Procurei ajuda por toda a vila. Bati na porta de parentes distantes, de conhecidos da igreja, de comerciantes onde João comprava fiado. Recebi não atrás de não. Portas se fecharam na minha cara. Olhares desviaram. O mundo encolheu até não sobrar espaço para mim. Foi no domingo, após a missa, que o padre Dom Benedito me chamou no canto da sacristia. Ele era um homem magro, de olhos fundos, que carregava a tristeza dos outros nos ombros curvados. Há uma casa no alto da colina, Isabel. Está vazia há mais de 20 anos. Ninguém quer morar lá. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A casa da colina. Todo mundo conhecia as histórias. Gritos à noite. Choro sem dono. Passos que percorriam corredores vazios. Luzes que acendiam e apagavam sozinhas. Gente jurava ter visto sombras nas janelas. Padre, aquela casa é... Eu sei o que dizem, mas é abrigo. E você precisa de um teto. O medo era real, pulsando no meu peito como bicho vivo. Mas a fome, a humilhação, o desamparo eram maiores. Aceitei. Quando cheguei até o portão enferrujado, naquela tarde de quinta-feira, com uma trouxa de roupas nas costas e nada mais, a casa se erguia diante de mim como um gigante cinzento. Era grande demais para uma pessoa só. Janelas quebradas, paredes descascadas. O mato crescia alto ao redor, engolindo o caminho de pedras. Empurrei o portão. O rangido ecoou pelo silêncio da colina como um aviso. A casa era ainda pior por dentro. Tudo coberto de poeira. Teias de aranha pendiam dos cantos. O cheiro de mofo grudava na garganta. As tábuas do assoalho gemiam sob meus pés. As portas rangiam como se reclamassem da presença humana. O vento entrava pelas frestas produzindo um som baixo, contínuo, quase um lamento. Limpei um canto da sala, estendi meu cobertor fino no chão e me deitei enquanto o sol descia atrás das montanhas. Na primeira noite, quase não dormi. Os sons começaram assim que escureceu. Primeiro, um rangido longo, vindo do andar de cima. Depois, passos, arrastados, lentos. Então um gemido baixo que parecia atravessar as paredes. Fechei os olhos com força, tentando me convencer de que era o vento, que era a madeira velha se ajeitando, que era a minha imaginação alimentada pelo medo. Mas os sons paravam, e voltavam, paravam, e voltavam. Não pareciam vento, não pareciam madeira, pareciam lembranças vivas, presas naquelas paredes, gritando para serem ouvidas. Apertei o cobertor contra o peito e rezei até o amanhecer. O choro entre as pedras. O sol nasceu devagar naquela manhã, tingindo o céu de laranja e roxo por trás das montanhas distantes. Levantei com o corpo dolorido, os olhos ardendo de cansaço.
A casa parecia diferente à luz do dia, menos assustadora, apenas velha e abandonada, mas a lembrança dos sons noturnos ainda ecoava dentro de mim, como um sino que não parava de tocar. Precisava de água. O poço ficava nos fundos, segundo o padre tinha me dito. Peguei o balde enferrujado que encontrei no canto da cozinha e saí pela porta dos fundos, pisando no mato alto que crescia sem controle. O calor já começava a apertar. O céu estava limpo, sem uma nuvem sequer. Cigarras cantavam estridentes nas árvores secas. Meus pés descalços sentiam cada pedra, cada espinho do caminho. A solidão pesava mais que o balde vazio na minha mão. Foi então que ouvi um choro, fraco, distante, mas inconfundível. Um choro de bebê. Parei no meio do caminho, o coração disparado. Virei a cabeça para todos os lados, tentando identificar de onde vinha o som. Não podia ser. Não havia ninguém por perto. A casa mais próxima ficava a quilômetros dali, colina abaixo. O choro continuou. Persistente, desesperado. Larguei o balde e segui o som, abrindo caminho pelo mato com as mãos. Galhos arranhavam meus braços, espinhos rasgavam minha saia, mas o choro me puxava como uma corda amarrada ao peito. Afastei um arbusto alto e vi. Um cesto de palha, do tipo que usam para carregar roupa ou colher mandioca, estava jogado entre pedras grandes, meio escondido pela vegetação. Dentro dele, enrolado em trapos molhados e sujos, um bebê. Um bebê de verdade. Minúsculo. Roxo de frio apesar do calor. Os lábios rachados, os olhos fechados, apertados, chorando com uma voz que já não tinha mais força. Meu Deus do céu! Caí de joelhos e peguei a criança nos braços. O corpinho estava gelado, trêmulo. Pesava quase nada. Era um menino. Não devia ter mais que alguns dias de vida. Estava vivo por um fio tão fino que qualquer vento poderia romper. Aquele choro não era da casa. Não era fantasma. Era um pedido de socorro real, de carne e osso, pulsando fraco contra meu peito. Corri de volta para casa como nunca tinha corrido na vida. Tropecei, me levantei, continuei. Entrei pela porta da cozinha e coloquei o bebê sobre a mesa. Acendi o fogão a lenha com mãos trêmulas, esquentei água, limpei o menino com cuidado, tirei os trapos imundos e o enrolei no meu próprio xale. Ele chorava baixinho agora, sem forças. Precisava de leite, precisava de ajuda que eu não sabia dar. Peguei o bebê no colo e desci a colina correndo, escorregando nas pedras soltas, o sol batendo na minha cabeça como marreta. A vila ficava a 40 minutos de caminhada. Fiz em 20. Bati na porta de Dona Matilde, a parteira, até que ela abriu assustada. Isabel, o que? Um bebê! Gritei ofegante. Encontrei um bebê abandonado na casa. Ele está quase morrendo. Dona Matilde era uma mulher gorda, de cabelos brancos presos num coque apertado. Tinha trazido metade das crianças da vila ao mundo. Pegou o menino das minhas mãos com a eficiência de quem já viu de tudo. Entre. Rápido. Ela examinou a criança sobre a mesa da cozinha. Pegou um conta-gotas, pingou água com açúcar na boquinha do bebê. Massageou o corpinho gelado, envolveu ele em cobertores quentes, trabalhou em silêncio por longos minutos, enquanto eu mordia os lábios até sentir gosto de sangue. Finalmente, o bebê soltou um choro mais forte. Dona Matilde suspirou. Vai viver, mas por pouco. Mais algumas horas e você não teria encontrado ele com vida. Minhas pernas fraquejaram. Sentei na cadeira antes de cair. Quem faria uma coisa dessas? Sussurrei. Quem abandona uma criança daquele jeito? Dona Matilde balançou a cabeça, os lábios apertados numa linha fina. Alguém desesperado, alguém que achou que não tinha escolha. Ela me deu leite de cabra morno num vidrinho e me ensinou como alimentar o menino aos poucos. Enquanto eu segurava a criança, embalando ele devagar, Dona Matilde pegou o cesto de palha que eu tinha trazido comigo e o examinou. Tem algo aqui. Era um pedaço de papel dobrado e enfiado entre os trapos.
molhado, borrado, quase ilegível. Dona Matilde o abriu com cuidado. Havia palavras escritas a lápis, tremidas, apressadas. Perdoe, não posso. Cuide dele. Só isso. Nenhum nome, nenhuma explicação. Apenas um pedido desesperado jogado ao vento, esperando que alguém de bom coração o encontrasse. Olhei para baixo, para o rostinho miúdo do bebê nos meus braços. Ele tinha parado de chorar. Os olhos estavam entreabertos agora, escuros, profundos, me olhando como se soubesse que eu tinha salvado sua vida. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Algo que estava rachado desde que enterrei João. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, quentes, escorrendo pelo meu rosto e pingando no xale que envolvia a criança. Vou ficar com ele, ouvi minha própria voz dizer, firme, apesar do choro. Não vou deixar ele sozinho. Dona Matilde me olhou por um longo momento, depois assentiu devagar. Vai precisar registrar, vai precisar de ajuda. Não vai ser fácil, Isabel. Eu sei. Mas pela primeira vez em semanas, desde que o mundo tinha desabado sobre minha cabeça, eu sentia algo além de desespero. Sentia propósito. Subi a colina de volta com o bebê no colo, o sol já alto no céu. A casa da colina não me pareceu mais tão assustadora. Os gritos noturnos não importavam mais. Eu tinha uma vida para cuidar agora. Batizei ele de Miguel, em homenagem ao arcanjo protetor. Talvez Deus não tivesse tirado tudo de mim. Talvez tivesse apenas mudado o caminho. O dono da colina, Miguel, chorou a noite inteira. Não era um choro de fome ou frio. Era o choro de quem ainda não entende que está vivo, de quem foi jogado no mundo sem escolha e agora precisa aprender a respirar, a confiar, a existir. Passei a madrugada embalando ele, cantando baixinho cantigas que minha mãe me ensinara, segurando aquele corpinho frágil contra meu peito. Os sons da casa continuaram, rangidos, gemidos, passos. Mas agora, com Miguel nos meus braços, eles pareciam diferentes. Menos ameaçadores, apenas tristes, como se a própria casa estivesse chorando junto comigo. Quando o sol nasceu, estava exausta. Deitei Miguel numa caixa forrada com cobertores, a única coisa que tinha como berço, e saí para buscar água de novo. Precisava lavar as roupas do menino, ferver água, limpar a casa. A vida não parava porque eu estava cansada. Foi no caminho de volta do poço, com o balde pesado na mão, que vi o homem. Ele estava parado no portão, observando a casa. Alto, magro, com cabelos grisalhos, apesar de não parecer tão velho. Usava calças de tecido bom e camisa branca, roupas de quem tinha condição. As mãos estavam enfiadas nos bolsos. O rosto era marcado por rugas profundas ao redor dos olhos e da boca. Rugas de quem carrega peso invisível. Quando me viu, ele não se mexeu. Apenas continuou olhando, como se estivesse tentando entender o que eu fazia ali. Bom dia, disse ele, a voz grave e pausada. Parei a alguns metros de distância, desconfiada. Homem sozinho naquela hora, naquele lugar isolado, segurei o balde com mais força. Bom dia, respondi, seca. Você mora aqui agora? Moro. O padre Dom Benedito me deu permissão. Ele assentiu devagar, o olhar percorrendo a fachada da casa. Meu nome é Antônio Carvalho. Essa propriedade é minha. Meu estômago apertou. Claro. Claro que havia um dono. Claro que eu não podia ter um momento de paz. Eu não sabia. O padre não disse, eu posso sair se o senhor quiser. Só preciso de alguns dias para... Não precisa sair. Ele me interrompeu, mas sem rispidez, apenas constatando um fato. Essa casa está vazia há mais de 20 anos. Ninguém nunca quis morar nela. Se você tem coragem de ficar, pode ficar. Coragem. A palavra ecoou estranha. Não era coragem, era desespero. Por que ela ficou vazia tanto tempo? Perguntei, sabendo que talvez não devesse. Antônio demorou a responder. O olhar dele se perdeu nas janelas quebradas, nas paredes descascadas, em algum lugar distante que só ele podia ver. Minha mãe morreu aqui.
parto difícil. O bebê também não sobreviveu. Meu pai não aguentou a dor, trancou a casa e nunca mais voltou. Eu era criança. Fui criado por tios na cidade. Quando cresci, não tive coragem de voltar. A tristeza na voz dele era tão pesada que quase podia ser tocada. Entendi então. Os sons, os gritos, os choros não eram fantasmas. Eram memórias presas nas paredes, dor que nunca foi curada, luto que nunca foi chorado. Sinto muito, disse baixinho. Ele balançou a cabeça como se quisesse afastar os pensamentos. Ouvi falar que você ficou viúva, que a família do seu marido te expulsou. Notícia corre rápido na vila. Sempre correu. Ele quase esboçou um sorriso, mas não chegou lá. Se precisar de alguma coisa, pode me procurar. Moro na fazenda do outro lado do vale. A casa amarela. E agradecer e me despedir quando Miguel começou a chorar lá dentro. Um choro alto, desesperado. Larguei o balde e corri para dentro da casa. Antônio me seguiu. Peguei Miguel no colo, embalando ele, tentando acalmar. Ele chorava com fome. Precisava esquentar o leite que Dona Matilde tinha me dado. Esse bebê... Antônio parou na porta da sala, os olhos arregalados. De onde veio? Encontrei ele ontem, abandonado, no mato ao lado da casa. Ele ficou pálido, deu um passo à frente e depois parou. As mãos tremiam. Aqui? Nessa casa? Sim, em um cesto de palha, quase morto de frio e fome. Antônio passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Quando olhou para mim de novo, havia algo diferente nos olhos dele. Reconhecimento, compreensão e uma dor antiga se abrindo de novo. Sei quem deixou ele aqui, disse, a voz rouca. Josefa, uma moça que trabalhou na minha fazenda até o mês passado. Pobre, doente, grávida de um homem que fugiu quando soube. Ela desapareceu faz 3 semanas. Ninguém sabia para onde tinha ido. Por que ela deixaria o bebê aqui? Porque essa casa tem fama de ser assombrada. Ninguém vem aqui, mas todo mundo conhece as histórias. Ele olhou para Miguel, os olhos marejados. Ela devia acreditar que alguém de bom coração acabaria morando aqui. Alguém que entenderia de dor, alguém que cuidaria dele. Um silêncio pesado caiu entre nós. Fora, o vento soprava pelas frestas, gemendo baixo. Ela estava certa, eu disse, apertando Miguel contra o peito. Eu vou cuidar dele. Antônio assentiu devagar. Ficou ali parado por mais um momento, olhando para mim, para o bebê, para casa. Depois suspirou fundo. Vou mandar alguém trazer leite fresco todos os dias e madeira para consertar as janelas. Essa casa precisa de reparos se você vai criar uma criança aqui. Não precisa... Preciso sim. Pela primeira vez, ele me olhou nos olhos de verdade. Essa casa carregou dor tempo demais. Talvez agora seja a hora dela carregar vida. Ele saiu sem esperar resposta, descendo a colina com passos lentos, os ombros curvados como se carregasse o mundo nas costas. Olhei para Miguel, que finalmente tinha se acalmado, os olhinhos fechados, a respiração suave. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti completamente sozinha, a tempestade e o papel. Os dias seguintes trouxeram uma rotina que eu não conhecia há muito tempo. Antônio cumpriu a palavra. Na manhã seguinte, um rapaz magro chamado Zeca apareceu com um balde de leite fresco e tábuas de madeira nos ombros. Não falou muito, apenas deixou tudo na varanda e foi embora. Mas voltou no dia seguinte. E no outro. Sempre com leite, às vezes com ovos, uma vez com um saco de farinha. Antônio mesmo aparecia de vez em quando. Trazia ferramentas, consertava janelas, pregava tábuas soltas, trabalhava em silêncio, como se estivesse pagando uma dívida antiga com aquela casa. Eu não perguntava. Apenas agradecia. Miguel crescia. Devagar, mas crescia. A cor voltou para as bochechas, o choro ficou mais forte, mais vivo. Ele começou a me reconhecer, a acalmar quando eu o pegava no colo.
Eu aprendi a dormir em pedaços, acordando a cada choro, a cada movimento. Aprendi a viver de novo, não para mim, mas para ele. A casa também mudou. Com as janelas consertadas, o vento não entrava mais gemendo. Com as portas ajustadas, os rangidos diminuíram. Os sons noturnos continuavam. Passos, suspiros, ecos de algo antigo, mas eu tinha parado de ter medo. A casa não estava me expulsando. Estava apenas lembrando que já foi cheia de vida. Foi numa tarde de quinta-feira, 3 semanas depois de encontrar Miguel, que a tempestade chegou. O céu escureceu de repente, como se alguém tivesse puxado uma cortina pesada sobre o sol. O vento começou a soprar forte, dobrando as árvores, levantando poeira e folhas secas num redemoinho furioso. Trovões ecoaram longe, mas se aproximando rápido. Corri pela casa fechando janelas, trancando portas. Miguel estava dormindo no cesto. Peguei ele no colo e nos sentamos na cadeira da sala, esperando a tempestade passar. Mas ela não passou. A chuva veio como parede d'água batendo no telhado com força de tambor. O vento uivava pelas frestas, fazendo a casa inteira tremer. Raios cortavam o céu, iluminando tudo por segundos cegantes antes de mergulhar tudo de novo na escuridão. O trovão vinha logo atrás, tão alto que sentia no peito. Miguel acordou chorando. Embalei ele, cantei, tentei acalmar, mas a tempestade era mais forte que minha voz. Então, ouvi outro som. Diferente. Um estrondo surdo, seguido de um barulho de água correndo. Levantei, ainda com Miguel no colo, e fui até a cozinha. A chuva tinha arrancado parte do telhado dos fundos. Água jorrava para dentro, alagando o chão, molhando tudo. Tentei cobrir com panelas, com panos, mas era inútil. Água entrava mais rápido do que eu conseguia conter. Foi então que bati os olhos na porta dos fundos. Alguém estava batendo. Forte, desesperado. Segurei Miguel com mais força, o coração disparado. Quem estaria ali fora, naquela tempestade no meio do nada? As batidas continuaram, mais urgentes. Respirei fundo e abri a porta. Antônio estava encharcado, a camisa colada no corpo, os cabelos escorrendo água pelo rosto. Ele ofegava, os olhos arregalados. "Tem que sair", gritou ele, tentando vencer o barulho da tempestade. "A encosta está cedendo, a água está descendo direto para casa." "O quê?" "A chuva está muito forte, a terra não aguenta. Tenho um abrigo na fazenda. Vem comigo." Olhei para trás. A casa estava alagando, o teto estava cedendo. Miguel chorava no meu colo. "Não posso. Tenho que pegar as coisas do Miguel, o leite, as roupas." "Não há tempo." Antônio entrou, pegou um cobertor pendurado na cadeira e jogou sobre meus ombros. "Vamos, agora." Segurei Miguel com toda a força e saímos para a tempestade. A chuva batia na minha cara como chicotadas. O vento me empurrava para trás. A lama escorregava sob meus pés. Antônio me segurou pelo braço, me puxando, me guiando pela escuridão. Descemos a colina tropeçando, escorregando, quase caindo. Miguel chorava, desesperado, encharcado, tremendo de frio. Eu o apertava contra o peito, tentando proteger ele da chuva, mas era impossível. Não sei quanto tempo caminhamos. Pareceram horas. Finalmente vi luzes à frente. A casa amarela de Antônio, grande, sólida, com varandas largas e telhado de telhas vermelhas. Entramos pela porta da frente. Antônio acendeu lamparinas. Eu desabei no chão da sala, tremendo, encharcada, segurando Miguel, que chorava sem parar. "O bebê!" ofegou Antônio. "Ele está bem?" Abri o cobertor. Miguel estava molhado, vermelho de tanto chorar, mas respirando. "Vivo. Ele está vivo", sussurrei. Antônio trouxe cobertores secos, toalhas, roupas limpas. Trocamos Miguel, o embrulhamos no calor. Antônio acendeu o fogão a lenha, esquentou o leite, preparou uma cama improvisada na sala. Só quando tudo estava feito, quando Miguel finalmente dormia exausto, quando o calor do fogo começava a secar minhas roupas, é que percebi o quanto eu estava tremendo. Não era só do frio, era do medo, do susto,
da sensação de quase perder tudo de novo. Antônio sentou na cadeira do outro lado da sala, o olhar fixo no fogo. A casa vai resistir? Perguntei a voz fraca. Não sei, ele respondeu, honesto. Se a encosta ceder completamente, não vai sobrar nada. Meu peito apertou. A casa. A única coisa que eu tinha. O único lugar onde eu e Miguel podíamos ficar. Por que você veio me buscar? Perguntei de repente. Como sabia que eu estava em perigo? Ele demorou a responder. Quando o fez, a voz saiu baixa, carregada. Porque eu já perdi gente naquela casa. E não podia deixar acontecer de novo. O silêncio que caiu foi profundo. Só o barulho da chuva batendo no telhado, mais suave agora, e o crepitar do fogo. Minha mãe morreu sozinha. Ele continuou, ainda olhando para o fogo. Meu pai tinha ido buscar a parteira, mas a tempestade alagou a estrada. Quando ele conseguiu voltar, era tarde. Ela tinha morrido. O bebê também, sozinha, na escuridão, esperando ajuda que não veio. Sua voz quebrou na última palavra. Ele nunca me perdoou por ter nascido e ela ter morrido. Nunca mais entrou naquela casa. E eu carreguei essa culpa a vida inteira. Culpa por estar vivo, por ter sobrado eu e não ela. Levantei devagar, ainda segurando Miguel, e sentei na cadeira ao lado dele. Não foi sua culpa, disse baixinho. Você era só uma criança. Eu sei. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Mas saber não tira o peso, Isabel. Nada tira. Ficamos ali, lado a lado, em silêncio. 2 sobreviventes de tempestades diferentes, abrigados temporariamente do vento. Naquela noite, enquanto a chuva caía lá fora, algo mudou entre nós. Não foi dito, não foi planejado, mas aconteceu. Um entendimento silencioso de que a dor compartilhada pesa menos, de que não estávamos mais sozinhos carregando o que não podíamos carregar. Quando o dia amanheceu, a tempestade tinha passado e nós ainda estávamos ali, juntos, a escolha e o recomeço. A manhã chegou clara e fria, com o cheiro de terra molhada entrando pelas janelas. Acordei sobressaltada na cama improvisada da sala, Miguel ainda dormindo ao meu lado. Por um momento, não soube onde estava. Depois, a memória voltou. A tempestade, a fuga, a casa de Antônio. Levantei com cuidado para não acordar o bebê e fui até a janela. Lá embaixo, no vale, conseguia ver a colina onde ficava minha casa, ou o que sobrou dela. Parte do telhado tinha desabado completamente. As paredes dos fundos estavam rachadas. A encosta tinha cedido, levando metade do quintal numa avalanche de lama e pedras. A casa ainda estava de pé, mas ferida, quase morta. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Era pouco, era quase nada, mas era meu. Era o único lugar que eu e Miguel tínhamos. Não dá mais para morar lá. A voz de Antônio me assustou. Ele estava parado na porta, segurando 2 xícaras de café quente. Trazia uma no rosto que eu já estava aprendendo a reconhecer, tristeza misturada com determinação. Eu sei, respondi a voz falhando. Ele me entregou uma xícara e ficou ao meu lado, olhando pela janela. Você e o menino podem ficar aqui. A casa é grande, tem quartos vazios, vocês não vão atrapalhar. Não posso aceitar isso, o senhor já fez demais. Antônio, me chama de Antônio, e não é caridade, Isabel, é... Ele parou, buscando as palavras. É dar um uso para essa casa. Ela tem quartos demais para um homem só. Eco demais. Silêncio demais. Bebi o café devagar, sentindo o calor descer pela garganta. Miguel começou a choramingar no outro cômodo. Instintivamente dei um passo em direção a ele, mas Antônio foi mais rápido. Deixa eu pegar. Vi ele entrar na sala e voltar com Miguel no colo, desajeitado, mas cuidadoso. O bebê parou de chorar, olhando curioso para o rosto barbado do homem. Antônio sorriu. Um sorriso pequeno, quebrado, mas real. Ele é forte, disse Antônio, balançando Miguel devagar. Sobreviveu ao abandono, ao frio, à tempestade. Esse menino veio para ficar.
Naquele momento, olhando os dois juntos, algo se encaixou no meu peito, como se uma peça que eu não sabia que faltava tivesse finalmente encontrado seu lugar. Ficamos na Casa Amarela. Os dias viraram semanas. Antônio arrumou um quarto para mim e Miguel. Espaçoso, com janela que dava para o vale, cama de verdade com colchão macio. Eu ajudava na cozinha, cuidava da casa, trabalhava na horta. Miguel crescia mais a cada dia, começando a sorrir, a balbuciar sons, a estender as mãozinhas quando me via. Antônio e eu criamos uma rotina silenciosa. Ele trabalhava na fazenda durante o dia. Eu cuidava de Miguel e da casa. À noite, jantávamos juntos, conversando pouco, mas uma conversa verdadeira. Ele me contou sobre a mãe que nunca conheceu direito. Eu contei sobre João, sobre os 5 anos que tivemos, sobre a solidão que veio depois. Não era amor. Ainda não. Era companheirismo. Era 2 náufragos dividindo um pedaço de madeira no meio do oceano. Foi numa manhã de sábado, quase 2 meses depois da tempestade, que a mulher apareceu. Eu estava estendendo roupa no varal quando ouvi o barulho da carroça parando em frente ao portão. Uma mulher desceu, 50 e poucos anos, vestida com roupa de cidade, o rosto duro como pedra. "Bom dia", ela disse, mas não havia nada de bom na voz. "Meu nome é Francisca Tavares. Vim buscar meu sobrinho. Meu sangue gelou." "Sobrinho, o bebê que está nessa casa. Miguel, ele é filho da minha falecida irmã Josefa. Tenho aqui os documentos." Ela tirou papéis da bolsa, acenando eles no ar. Uma ordem judicial me dando a guarda da criança. O mundo girou ao meu redor. Agarrei o varal para não cair. "Não, não pode." "Pode e vai. Você não tem nenhum direito legal sobre ele. É só uma estranha que pegou a criança. Tenho 24 horas para levar o menino comigo." Ela olhou para casa com desprezo. "Venho buscar amanhã ao meio-dia." Ela subiu de volta na carroça e foi embora, levantando poeira na estrada. Desabei ali mesmo no chão, entre as roupas molhadas. Chorei como não chorava desde que enterrei João. Chorei pela injustiça, pela crueldade, pela sensação de que tudo que eu tentava segurar escapava por entre meus dedos. Antônio me encontrou assim. Largou tudo e correu. "O que aconteceu?" Contei. Entre soluços, entre palavras quebradas, contei tudo. Ele ficou pálido. Passou a mão pelo rosto, respirando fundo. "Francisca Tavares", ele disse, a voz tensa. "Eu conheço ela. É irmã de Josefa, mas nunca quis saber da menina. Só apareceu agora porque descobriu que Josefa tinha um pedaço de terra pequeno no nome. Ela não quer o Miguel, quer a herança. Mas ela tem os papéis, a lei. Eu não sou nada para ele oficialmente. Ainda não é." Ele me olhou nos olhos firme. "Casa comigo." "O quê?" "Casa comigo, Isabel. Hoje. Agora. Se formos casados, podemos pedir a guarda juntos. Um casal estabelecido, com casa, com condições, tem muito mais chance que uma mulher solteira, e muito mais que a Francisca, que todo mundo na região sabe que é gananciosa. Antônio, você não pode... Por Miguel, não é justo com você. Não é só por Miguel." Ele segurou minhas mãos, trêmulas, sujas de terra. "Nos últimos meses, essa casa ficou viva de novo. Tem riso, tem choro de bebê, tem vida. Você e o Miguel me deram de volta algo que eu achei que tinha perdido quando minha mãe morreu. Uma família." Olhei para ele, para o rosto marcado, para os olhos sinceros, para as mãos calejadas segurando as minhas. Não era o amor ardente que tive com João, não era paixão, mas era algo mais profundo, talvez. Era escolha, era parceria, era 2 quebrados se juntando para ficarem inteiros. "Tá bem", sussurrei. "Eu caso." Fomos até a vila naquela mesma tarde. O padre Dom Benedito, quando entendeu a urgência, não fez perguntas. Casou a gente ali mesmo, na sacristia vazia, com Dona Matilde e o sacristão como testemunhas. Quando o padre disse marido e mulher, não senti medo, senti alívio.
No dia seguinte, quando Francisca voltou, encontrou Antônio esperando no portão, com os papéis do casamento, com uma petição de guarda assinada por ele e por mim, com cartas de referência de meia dúzia de pessoas da vila. A mulher ficou vermelha de raiva, gritou, ameaçou, mas não tinha como ganhar. Um casal estabelecido, conhecido na região, contra ela que nunca tinha demonstrado interesse por Josefa ou pelo bebê. Ela foi embora bufando, jurando que ia recorrer. Nunca mais voltou. Naquela noite, sentados na varanda, com Miguel dormindo dentro de casa, Antônio e eu ficamos em silêncio por um longo tempo. Obrigada, eu disse finalmente. Não precisa agradecer. Nós salvamos um ao outro. E era verdade. Ele me deu um lar quando eu não tinha nada. Eu dei a ele uma família quando ele estava sozinho. Os meses viraram anos. O respeito que tínhamos um pelo outro virou cuidado. O cuidado virou carinho. O carinho, lentamente, virou amor. Não foi dramático. Não teve declarações grandiosas. Foi nas pequenas coisas. O café que ele fazia toda manhã, o jeito que eu consertava as camisas dele, o sorriso que trocávamos quando Miguel dava os primeiros passos. A casa da colina, que tinha ficado vazia por mais de 20 anos, foi reconstruída. Devagar, com as próprias mãos, Antônio a reformou completamente. E quando ficou pronta, uma ideia nasceu. Quantas crianças existem como Miguel? Eu perguntei uma noite. Abandonadas, sozinhas, precisando de alguém? Antônio olhou para mim, entendendo na hora. Quer transformar a casa num orfanato? Quero dar para outras crianças o que dei para o Miguel. Uma chance. E foi o que fizemos. A casa da colina, que um dia foi palco de morte e abandono, se encheu de vida. Crianças correndo pelos corredores, risadas ecoando pelas paredes, choros que eram acalentados, não ignorados. Onde antes havia gritos de desespero, agora havia cantos de ninar. Construímos uma escola pequena nos fundos, contratamos professores, ensinamos as crianças a ler, a escrever, a ter esperança. Miguel cresceu sabendo sua história, sabendo que foi abandonado, mas sabendo também que foi escolhido, que foi amado, que foi salvo. Hoje, olhando pela janela da Casa Amarela, vejo a colina. Vejo a casa da colina cheia de crianças brincando no quintal. Vejo Antônio ensinando os meninos mais velhos a plantar. Vejo Miguel, agora com 10 anos, ajudando os pequenos. E entendo finalmente. A casa que todos temiam era apenas um lugar esperando coragem. O grito que assustava a vila era o mesmo que salvou uma vida. E às vezes o destino não fala alto. Fala num choro fraco de bebê, num rangido de porta, num homem solitário oferecendo abrigo. Eu era Isabel, a viúva sem valor, expulsa, sozinha. Hoje sou Isabel, mãe, esposa, protetora de crianças abandonadas. Não mudei o mundo, mas mudei o mundo de Miguel e de tantas outras crianças que passaram por essa colina. E no fim, descobri que é isso que importa. Não os gritos que assustam, mas os sussurros que salvam. Fim de um epilígno de 10.000 palavras, 8:25, epílogo. Os ecos do tempo. 10 anos depois. O sol da manhã entrava pelas janelas da casa da colina, iluminando a poeira dourada que dançava no ar. Eu estava na cozinha grande que tínhamos construído nos fundos, preparando o café da manhã para 23 crianças. 23. Esse número crescia e diminuía com os meses, conforme crianças chegavam, e às vezes eram adotadas por famílias que vinham de cidades vizinhas, procurando dar um lar a alguém. Cada partida doía um pouco, mas era uma dor boa. A dor de ver um pássaro voar depois de curar sua asa quebrada. Dona Isabel, a voz estridente de Clarinha, 7 anos, ecoou pelo corredor. O Miguel tá brigando com o Pedro de novo. Suspirei, limpando as mãos no avental. Miguel tinha acabado de fazer 11 anos. Pedro, 9. Eram como óleo e água desde que Pedro chegara 6 meses atrás, trazido pela polícia depois de ser encontrado vagando sozinho na estrada.
O menino era arredio, bravo, cheio de espinhos. Miguel, que crescera sabendo o que era ser acolhido, tinha paciência com ele. Mas até paciência tem limite. Fui até o quintal e encontrei os dois se encarando, punhos cerrados, rostos vermelhos. Ele disse que eu não tenho família de verdade, gritou Pedro, os olhos marejados. Disse que ninguém me quer. Eu não disse isso. Miguel se defendeu, mas a voz vacilou. Eu só disse que você tem família aqui com a gente. Mentira! Você tem mãe e pai, eu não tenho ninguém. O grito de Pedro ecoou pelo silêncio que caiu. As outras crianças pararam de brincar, observando. Pedro percebeu que tinha ido longe demais. Virou as costas e saiu correndo em direção ao mato, desaparecendo entre as árvores. Miguel olhou para mim, os olhos cheios de dor e confusão. Mãe, eu não quis. Eu só estava tentando ajudar. Abracei meu filho. Meu filho. Não de sangue, mas de escolha, de amor, de noites acordadas, de febres cuidadas, de primeiros passos aplaudidos. Eu sei, meu bem, mas a dor do Pedro é diferente da sua. Você foi abandonado, bebê. Não tem memória disso. Ele foi abandonado aos 7 anos. Ele lembra da mãe que o deixou na beira da estrada. Lembra do pai que batia nele. Essa dor está viva dentro dele ainda. Como eu ajudo? Não desistindo dele, mesmo quando ele te empurra, especialmente quando ele te empurra. Miguel assentiu, engolindo o choro. Depois saiu correndo atrás de Pedro. Antônio apareceu ao meu lado, a mão pousando gentilmente no meu ombro. Você cria bem esse menino, ele disse, e havia orgulho na voz. A gente cria, corrigi. Você ensina ele a ser homem de bem. Eu ensino ele a ter coração mole. Coração mole é a melhor coisa que alguém pode ter nesse mundo duro. Voltamos para dentro juntos. Nesses 10 anos, nosso casamento tinha se transformado em algo que eu nunca imaginei possível quando subi aquela colina pela primeira vez, sozinha e desesperada. Antônio não era só meu marido, era meu parceiro de verdade. Dividíamos as decisões, as preocupações, os sonhos. Dividíamos também os silêncios confortáveis, as risadas inesperadas, as noites deitados lado a lado, planejando como conseguir mais verbas para reformar o telhado ou comprar livros novos para a escola. O amor tinha chegado devagar em pequenos gestos, no jeito que ele sempre lembrava que eu gostava do café mais forte. Na forma como eu consertava o botão da camisa dele antes mesmo que ele percebesse que estava solto. Nas olhadas trocadas por cima das cabeças das crianças, dizendo sem palavras, estamos juntos nisso, sempre. Não era o amor de romance de feira, era melhor, era real. A escola que construíramos nos fundos da casa da colina tinha 3 salas de aula agora. Começara pequena, apenas uma professora, a jovem Carmen, filha de Dona Matilde, que tinha estudado na cidade grande e voltara querendo fazer diferença. Agora, tínhamos 3 professoras e atendíamos não só as crianças do orfanato, mas também os filhos dos trabalhadores das fazendas ao redor. Crianças que antes cresciam sem saber ler uma palavra, sem entender números, sem chance nenhuma de futuro diferente. Eu mesma dava aulas às vezes. Tinha aprendido a ler com dificuldade, já adulta, com a ajuda de Antônio nas noites de lamparina. Não era professora de verdade, mas sabia ensinar as primeiras letras, os primeiros números. E sabia, principalmente, ensinar que eram capazes, que vinham de pouco, mas podiam chegar longe. Foi numa dessas manhãs de aula que recebi a visita que mudaria tudo de novo. Uma carruagem parou em frente ao portão. Não era comum. A maioria das pessoas chegava a pé ou em carroças simples. Essa era diferente, puxada por 2 cavalos, com acabamento de madeira polida. Um homem desceu, 50 e poucos anos, terno escuro, chapéu de abas largas. Atrás dele, uma mulher elegante, vestido de tecido fino, sombrinha na mão. Bom dia, disse o homem, tirando o chapéu.
Meu nome é Dr. Alberto Mendes. Essa é minha esposa, Helena. Viemos de Salvador. Ouvimos falar do trabalho que fazem aqui. Limpei as mãos no avental, de repente muito consciente da minha roupa simples, do suor no rosto, da poeira nos sapatos. Sejam bem-vindos. Eu sou Isabel Carvalho. Levei-os para conhecer as instalações. Mostramos o orfanato, os quartos limpos onde as crianças dormiam, a cozinha ampla, a escola funcionando com as crianças recitando a tabuada em coro. Mostramos a horta onde ensinávamos os maiores a plantar, o galinheiro que fornecia ovos para todas as refeições. Doutor, Alberto fazia perguntas, muitas perguntas. Quantas crianças? Como conseguíamos recursos? Quem cuidava da parte médica? As crianças iam para onde quando cresciam? Respondi tudo com honestidade. O dinheiro vinha principalmente da fazenda de Antônio, que vendia parte da produção para sustentar o orfanato. Também recebíamos doações esporádicas da igreja, de comerciantes da vila, de pessoas que ouviam falar do trabalho e queriam ajudar. Não tínhamos médico fixo, dependíamos de Dona Matilde para coisas simples e do Dr. Osvaldo da vila para emergências. Quanto ao futuro das crianças, os meninos aprendiam ofícios com Antônio. As meninas aprendiam costura e cozinha comigo, e todos aprendiam a ler e escrever. Quando cresciam, arranjávamos trabalho para eles em fazendas da região ou nas casas da vila. Admirável, disse Dr. Alberto, mas havia algo no tom dele que não consegui decifrar. Muito admirável mesmo. Antes de ir embora, ele me entregou um cartão. Estaremos na vila por alguns dias. Gostaríamos de conversar mais sobre uma proposta que temos. Pode nos procurar no hotel? Aceitei o cartão sem entender bem o que estava acontecendo. Antônio e eu fomos até a vila 2 dias depois. O hotel era o único da região. Um prédio de 2 andares na praça central. Dr. Alberto e Dona Helena nos receberam numa saleta reservada, com café e biscoitos já servidos na mesa. Obrigado por virem, começou o doutor. Vou ser direto. Minha esposa e eu não podemos ter filhos. Tentamos por anos. Consultamos médicos nas melhores cidades. Nada funcionou. Dona Helena baixou os olhos, a dor visível mesmo depois de tanto tempo. Decidimos adotar, continuou ele. Mas não queremos um bebê. Queremos uma criança que já tenha alguns anos, que saiba falar, que tenha personalidade, que precise de uma família. Meu coração começou a bater mais rápido. Visitamos orfanatos em 3 estados, disse Dona Helena, a voz suave, mas firme. Lugares grandes, bem financiados, cheios de crianças, mas em todos eles as crianças pareciam apagadas, sem vida nos olhos, como se estivessem apenas esperando o tempo passar. Na casa da colina foi diferente, completou o doutor. As crianças sorriem, brincam, têm luz nos olhos. Isso não acontece por acaso. Acontece porque são amadas de verdade. Gostaríamos de adotar uma das crianças, disse Dona Helena, se inclinando para frente. E gostaríamos também de ajudar financeiramente o orfanato. Meu marido é médico bem-sucedido. Podemos contribuir com uma quantia mensal significativa e podemos trazer outros médicos para visitar regularmente, cuidar da saúde das crianças. Fiquei sem palavras. Antônio apertou minha mão por baixo da mesa. É muita generosidade, consegui dizer finalmente. Mas... qual criança? A menina, disse Dona Helena, e os olhos dela brilharam. A pequena de cabelos cacheados. Clarinha. Meu peito apertou. Clarinha. 7 anos. Toda alegria e energia, sempre correndo, sempre rindo. Tinha chegado 2 anos atrás, encontrada sozinha numa casa abandonada, depois que a avó morreu. Ninguém da família quis ficar com ela. Ela é especial, continuei, a voz falhando. Ilumina qualquer lugar que entra. Exatamente por isso, sorriu Dona Helena.
Sentimos uma conexão imediata, como se estivéssemos destinados a nos encontrar. Concordamos em pensar. Não era decisão que se tomava de imediato. No caminho de volta, dentro da carroça chacoalhando na estrada esburacada, Antônio e eu ficamos em silêncio por um longo tempo. É uma oportunidade incrível para ela, ele disse finalmente. Cidade grande, escola boa, família com condições. Eu sei. Mas vai doer deixar ela ir. Eu sei disso também. Ele pegou minha mão, entrelaçou os dedos com os meus. Esse é o peso de amar essas crianças. A gente sabe que elas não são nossas para sempre. São nossas para cuidar até encontrarem o lugar delas no mundo. Tinha razão. Eu sabia disso. Mas saber não tornava mais fácil. Conversamos com Clarinha naquela mesma noite. Ela estava na cama, já de camisola, pronta para dormir. Sentei na beira do colchão. Antônio ficou encostado na porta. Clarinha, preciso conversar uma coisa importante com você. Eu fiz alguma coisa errada, dona Isabel? Não, meu amor, nada errado. É sobre uma família. Contei sobre Dr. Alberto e dona Helena. Sobre como eles tinham vindo de longe procurando uma criança para amar. Sobre como tinham se encantado com ela especificamente. Clarinha me ouviu em silêncio, os olhos arregalados. Eles querem ser meu pai e minha mãe? Querem, se você quiser também. E eu ia morar com eles, longe daqui? Em Salvador. É uma cidade grande. Tem escola, tem hospital, tem muitas coisas que a gente não tem aqui. Mas eu gosto daqui. A vozinha dela ficou pequena. Eu gosto de você, e do seu Antônio, e do Miguel, e das outras crianças. Segurei as mãozinhas dela entre as minhas. E a gente gosta muito de você também. Mas sabe o que eu aprendi, Clarinha? Que gostar de alguém não é querer prender a pessoa perto da gente. É querer o melhor para ela, mesmo que isso signifique deixar ela ir. Uma senhora fez com o Miguel. Como assim? A senhora encontrou ele bebê. Podia ter mandado embora, mas ficou com ele. Porque gostava dele. É verdade. Mas se aparecesse uma família boa querendo adotar o Miguel quando ele era pequeno, eu teria que pensar no que era melhor para ele, não no que eu queria. Clarinha ficou quieta por um tempo, processando. Eu posso conhecer eles antes de decidir? Claro que pode. Dr. Alberto e dona Helena voltaram no dia seguinte. Trouxeram presentes, um ursinho de pelúcia para Clarinha, doces para todas as crianças, livros novos para a escola. Passaram o dia inteiro na casa da colina, brincando com Clarinha, conversando com ela, deixando que ela os conhecesse. No final do dia, Clarinha veio até mim e sussurrou no meu ouvido. Eu acho que eles são bons, dona Isabel. Eu acho que eu quero ir. Abracei ela forte, escondendo as lágrimas que insistiam em cair. Então você vai, e vai ser muito feliz. A partida de Clarinha foi num sábado ensolarado 2 semanas depois. Todas as crianças se reuniram no portão para se despedir. Miguel estava com os olhos vermelhos, mas tentando ser forte. Pedro, surpreendentemente, tinha feito um desenho para dar de presente a ela. Um desenho da casa da colina com todas as crianças no quintal. Para você não esquecer da gente, ele disse, entregando o papel amassado. Eu nunca vou esquecer, prometeu Clarinha, abraçando ele forte. Nunca. Ela abraçou cada criança, cada uma das professoras. Dona Matilde, que tinha vindo especialmente para se despedir. Quando chegou a minha vez, ela se jogou nos meus braços e chorou. Obrigada por me achar, dona Isabel. Obrigada por cuidar de mim. Obrigada por deixar eu te amar, minha filha, porque era isso que ela era. Filha, não de sangue, não de papel, mas de coração. A carruagem partiu, levantando poeira na estrada. Ficamos todos parados ali, acenando, até ela desaparecer completamente no horizonte. Naquela noite, a casa da colina estava mais silenciosa, um silêncio pesado, de ausência. Mas não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio de memórias boas, de amor que tinha sido dado e recebido.
E na manhã seguinte, a vida continuou. Porque tinha 22 crianças ainda precisando de café da manhã, de abraços, de alguém que acreditasse nelas. Os desafios. O dinheiro que doutor Alberto começou a enviar mensalmente e transformou tudo. Conseguimos contratar mais uma professora. Compramos material escolar de verdade. Cadernos novos, lápis, livros didáticos que não eram remendados. Reformamos o telhado inteiro do orfanato. Construímos mais 2 quartos, permitindo que as crianças tivessem mais espaço, mais privacidade. Dr. Alberto cumpriu a promessa também de trazer médicos. A cada 3 meses, um doutor diferente vinha de Salvador passar uma semana na região, atendendo não só as crianças do orfanato, mas toda a população da vila e das fazendas ao redor. Doenças que antes eram sentença de morte, infecções, febres, problemas no parto, agora tinham tratamento. A Casa da Colina se tornou conhecida. Jornais de cidades grandes publicaram reportagens sobre nosso trabalho. Outras doações começaram a chegar. Comerciantes mandavam tecidos, alimentos, ferramentas. Famílias abastadas enviavam roupas que os filhos não usavam mais. Com os recursos, conseguimos expandir. Não só acolhíamos crianças órfãs agora, mas também oferecíamos ajuda para famílias pobres da região. Criamos uma cozinha comunitária que fornecia uma refeição quente por dia para quem precisasse. Abrimos a escola para qualquer criança, independente de morar no orfanato ou não. Mas crescimento traz desafios. Foi numa terça-feira chuvosa que o padre Dom Benedito apareceu, o rosto mais sério do que o normal. Isabel, Antônio, preciso falar com vocês. É grave. Sentamos na sala enquanto a chuva batia nas janelas. O padre respirou fundo antes de falar. Há rumores na vila. Rumores ruins. Que tipo de rumores? Perguntou Antônio tenso. Dizem que vocês estão usando as crianças, que o orfanato é fachada para conseguir dinheiro, que vocês ficam com as doações em vez de usar nas crianças. Senti como se tivessem jogado água fria no meu rosto. Isso é mentira! Explodi. Cada centavo que chega aqui é registrado. Cada doação é usada para as crianças. Eu sei, Isabel, eu sei. Mas rumores não precisam de verdade para se espalhar. E há pessoas na vila que nunca gostaram da ideia do orfanato. Quem está espalhando isso? Perguntou Antônio, a voz perigosamente baixa. O padre hesitou. Sebastião, seu irmão. O mundo parou por um segundo. Sebastião. O cunhado que me expulsara de casa quando fiquei viúva. O homem que disse que eu não valia nada, que era um peso. Por quê? Sussurrei. Por que ele faria isso? Inveja, disse o padre, simples e direto. Vocês conseguiram construir algo importante, algo que ajuda pessoas, e ele continua sendo o mesmo homem pequeno de sempre. Isso corrói por dentro. Antônio se levantou, os punhos cerrados. Vou até lá. Vou fazer ele retratar tudo o que disse. Não, segurei o braço dele. Não é assim que resolvemos. Então como, Isabel? A gente deixa ele destruir tudo que construímos? A gente mostra a verdade. Olhei para o padre. A gente abre completamente os registros, mostra cada entrada, cada saída de dinheiro, convida pessoas da vila para fiscalizar, torna tudo transparente. O padre assentiu lentamente. Isso pode funcionar. Luz na escuridão sempre espanta os ratos. Foi o que fizemos. No domingo seguinte, após a missa, convidamos todas as famílias da vila para uma reunião na Casa da Colina. Preparamos café, arrumamos cadeiras no quintal e, quando todos chegaram, abrimos completamente nossos registros. Mostramos cada doação recebida, cada despesa feita, os recibos de compra de alimentos, de materiais de construção, de livros, de roupas. Mostramos quanto o doutor Alberto enviava mensalmente e exatamente onde esse dinheiro ia. Salários das professoras, comida, reformas, medicamentos. Convidamos qualquer um que quisesse a fiscalizar os quartos das crianças, a cozinha, os depósitos. Mostramos que não tínhamos nada a esconder.
A maioria das pessoas saiu convencida, envergonhada até por ter dado ouvidos aos rumores. Alguns pediram desculpas, outros ofereceram ajuda ainda maior. Mas Sebastião não estava lá. E mesmo depois, ele continuou espalhando veneno. Apenas mais baixo, mais escondido. O segundo desafio veio de onde não esperávamos. Pedro, o menino que chegara arredio e bravo, tinha se transformado ao longo dos meses. Miguel não desistira dele como eu pedira. Continuou tentando dia após dia, até que Pedro finalmente baixou a guarda. Os dois se tornaram inseparáveis. Pedro começou a sorrir mais, a participar das brincadeiras, a se abrir. Foi por isso que o sumiço dele nos pegou tão de surpresa. Era uma manhã de quinta-feira. As crianças estavam tomando café da manhã quando percebi que Pedro não estava na mesa. Alguém viu o Pedro? Ele não dormiu no quarto, disse Miguel, preocupado. A cama dele está intacta. O pânico veio instantâneo. Procuramos por toda a casa, pelo quintal, pela escola, pelos arredores. Gritamos o nome dele até ficar rouco. Nada. Antônio selou o cavalo e saiu procurando pelas estradas. Eu fui até a vila alertar as pessoas. Em poucas horas, tinha uma multidão ajudando nas buscas. Vasculhamos o mato, as margens do rio, as casas abandonadas da região. Quando o sol começou a se pôr e Pedro ainda não tinha aparecido, entrei em desespero real. Uma criança sozinha na escuridão, no mato fechado, tantas coisas podiam acontecer. Foi Miguel quem o encontrou. Ele voltou correndo, ofegante, os olhos arregalados. Mãe, achei! Ele está na casa velha, na casa da colina. A casa antiga, que tinha sido parcialmente destruída pela tempestade anos atrás, ainda estava lá. Ruínas cobertas de mato, perigosas, esquecidas. Corri até lá com Antônio e Miguel. Pedro estava sentado no que sobrou da sala, abraçado aos joelhos, o rosto escondido, chorando baixinho. Pedro! Me aproximei devagar, como se ele fosse um animal assustado. Meu filho, o que aconteceu? Eu ouvi eles falando. Ele soluçou. Ouvi uns homens na vila dizendo que vocês estão usando a gente, que tudo é mentira, que vocês não ligam de verdade pra gente. Pedro, isso não é verdade. Eu sei. Ele levantou o rosto, as bochechas molhadas. Eu sei que não é, mas me lembrei da minha mãe. Ela também dizia que me amava, e um dia ela me deixou na estrada e foi embora. Como eu sei que vocês não vão fazer o mesmo? O coração se partiu dentro do peito. Me ajoelhei na frente dele. Pedro, olha para mim. Me olha nos olhos. Ele obedeceu, relutante. Sua mãe estava doente, não de doença do corpo, mas da alma. Ela não conseguiu cuidar de você não porque você não valia, mas porque ela não tinha forças, não tinha estrutura, não tinha ajuda. Isso não torna o que ela fez certo, mas torna humano. Mas vocês, eu e o Antônio, a gente não vai desistir de você, nem de nenhuma criança aqui. Sabe por quê? Porque a gente escolhe todos os dias continuar. A gente acorda de manhã e escolhe fazer o café. Escolhe cuidar dos machucados. Escolhe ensinar as lições. Escolhe abraçar quando dói e celebrar quando dá certo. Amor não é só sentimento, Pedro. É escolha. Todo santo dia. Antônio se ajoelhou ao meu lado. E a gente te escolhe, garoto. Todo dia. Mesmo quando você está difícil. Especialmente quando você está difícil. Miguel se aproximou e abraçou Pedro por trás. E eu também te escolho, mano. Todo dia. Pedro desabou chorando, mas era um choro diferente agora. Um choro de alívio, de finalmente acreditar. Levamos ele de volta para casa. Para a casa amarela, que era nossa, mas era dele também. Era de todas aquelas crianças. Naquela noite, Pedro dormiu no meu quarto. Precisava saber que estávamos perto, que não ia acordar sozinho de novo. As cartas. Os anos continuaram passando, trazendo alegrias e tristezas na medida equilibrada da vida. Clarinha nos escrevia religiosamente uma vez por mês.
cartas longas, com letra caprichada que melhorava a cada ano. Contava sobre a escola, sobre as amigas novas que fizera, sobre os passeios que Dr. Alberto e Dona Helena levavam ela. Mandava fotografias, vestida com roupas bonitas, sorrindo, claramente feliz. Mas toda a carta terminava da mesma forma. Nunca esqueci de vocês, nunca vou esquecer. Outras crianças também foram adotadas ao longo dos anos. João, que tinha braço atrofiado desde bebê, foi levado por uma família de comerciantes que não se importava com a deficiência. Lucia, tímida e travada nas palavras, encontrou uma professora aposentada que tinha paciência infinita para ouvir. Cada despedida doía, mas era dor boa. Dor de plantar e ver a semente crescer longe. As crianças que não foram adotadas cresceram na casa da colina e, quando ficaram adultas, seguiram seus caminhos. Alguns ficaram na região, trabalhando nas fazendas, casando com moças e rapazes da vila. Outros foram para a cidade tentar a sorte. Mas todos voltavam para visitar. Sempre voltavam. Foi numa dessas visitas que tudo mudou de novo. Miguel tinha 18 anos agora. Homem feito, alto, forte, com o rosto de Antônio e o coração mole que eu tentara ensinar. Ele tinha decidido ficar, ajudar no orfanato, continuar o trabalho. Era minha maior alegria. Pedro, com 16, ainda morava conosco, mais maduro, mais centrado, mas ainda com aquele fogo dentro que só acendia quando alguém tentava humilhar os mais fracos. Ele e Miguel eram irmãos de verdade agora, daqueles que brigam, fazem as pazes e dariam a vida um pelo outro. Foi Pedro quem viu a carroça chegando numa tarde de sábado. Dona Isabel, tem gente chegando. Saí limpando as mãos no avental como sempre. A carroça parou no portão. Um homem desceu primeiro, 50 e poucos anos, cabelo grisalho, roupas de quem viajara muito. Depois, uma mulher. E então, Clarinha? Ela tinha 15 anos agora. Moça feita. Alta bonita, os cabelos cacheados presos num penteado elegante. Vestido bonito, sapatos de couro. Mas o sorriso era o mesmo. Aquele sorriso que iluminava tudo. Dona Isabel. Ela correu e se jogou nos meus braços como quando tinha 7 anos. Choramos as duas, ali mesmo no meio do quintal, enquanto o doutor Alberto e Dona Helena sorriam. Viemos passar uma semana, explicou o doutor. Clarinha não parava de falar que queria voltar, que queria ver todo mundo. A semana que seguiu foi mágica. Clarinha contou histórias da cidade grande, mostrou fotografias, trouxe presentes para todas as crianças. Mas também quis participar de tudo. Ajudou na cozinha, deu aulas junto com as professoras, brincou com os pequenos, conversou com os grandes. Numa noite, sentadas na varanda, sob o céu estrelado, ela me confidenciou. Dona Isabel, eu sou feliz. De verdade, o doutor Alberto e a Dona Helena são pais maravilhosos, mas eu nunca me esqueci de onde vim, do que a senhora fez por mim. E eu queria retribuir de alguma forma. Clarinha, você não precisa retribuir nada. Você estar bem já é mais do que suficiente. Não é suficiente para mim. Ela me olhou nos olhos, determinada. Eu quero estudar para ser professora. E quando me formar, quero voltar. Quero ensinar aqui na escola que me ensinou a acreditar em mim. As lágrimas voltaram. Lágrimas de orgulho dessa vez. Seria uma honra ter você de volta. E ela voltou. 4 anos depois, formada, com diploma nas mãos e fogo no coração, Clarinha retornou à casa da colina como professora. Dr. Alberto e Dona Helena não só apoiaram, como ajudaram a construir mais uma sala de aula, uma biblioteca de verdade, um laboratório simples para experimentos. A escola cresceu, a reputação cresceu. Crianças de fazendas a quilômetros de distância vinham estudar conosco. Alguns até se mudavam para perto, as famílias construindo casas simples ao redor da colina, formando uma comunidade pequena, mas unida. O confronto.
Sebastião nunca parou completamente. Os rumores continuavam, mais sutis, mais venenosos. Ele tinha perdido a fazenda em dívidas de jogo e bebida. Vivia agora de favores, amargo, culpando o mundo por suas próprias escolhas. Foi numa tarde de feira, na Praça da Vila, que o confronto final aconteceu. Eu estava comprando sementes para a horta quando o vi, bêbado, encostado num poste, falando alto com um grupo de homens. Continue 18, 28. Tudo mentira, eu digo. Aquela mulher se aproveitou da morte do meu irmão. Pegou a casa, pegou o homem rico. Agora fica de santa enquanto enche os bolsos. Algo dentro de mim se rompeu. Caminhei até ele, sem pensar, sem planejar. O grupo de homens se abriu, surpreso. Sebastião! Ele se virou, os olhos vermelhos focando em mim com dificuldade. Olha só, a viúva santa. Você me expulsou da casa quando eu não tinha nada, me chamou de peso inútil, e eu aceitei. Peguei minhas coisas e fui embora sem reclamar. E devia ter sumido, mas não, tinha que ficar por aqui, se fingindo de... Eu construí uma vida. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Eu peguei uma casa que ninguém queria, um bebê que ia morrer, uma solidão que pesava como pedra, e transformei em algo bom. Transformei em lar, em escola, em esperança. Esperança? Ele cuspiu no chão. Você quer dinheiro, igual todo mundo. Se eu quisesse dinheiro, teria me casado com um dos comerciantes ricos que me fizeram proposta depois que Antônio ficou conhecido. Se eu quisesse dinheiro, teria vendido essa terra que vale fortuna agora. Se eu quisesse dinheiro, teria ficado com as doações em vez de construir mais quartos, mais salas, mais comida na mesa. A multidão estava aumentando agora. Pessoas paravam para ouvir. Você sabe qual é o seu problema, Sebastião? Você não consegue aceitar que alguém seja bom de verdade. Porque se alguém pode ser bom, isso significa que você poderia ter sido também. E você escolheu não ser. Escolheu a bebida, o jogo, a amargura. E agora vive tentando arrastar todo mundo para o buraco onde você caiu. Você não tem direito de me julgar. Eu não estou julgando, estou constatando. Respirei fundo, tentando controlar a voz que tremia. E sabe de uma coisa? Eu te perdoo. Ele piscou, confuso. O quê? Eu te perdoo por me expulsar, por espalhar mentiras, por tentar destruir o que eu construí, porque guardar raiva de você seria dar poder que você não merece ter sobre mim. Virei as costas e comecei a caminhar. Ele gritou algo atrás de mim, mas não ouvi, não quis ouvir. Quando cheguei na carroça onde Antônio esperava, estava tremendo. Ele me abraçou forte. Eu ouvi tudo, a praça inteira ouviu. Fui longe demais? Foi perfeita. Sebastião continuou espalhando veneno depois disso. Mas as pessoas pararam de ouvir. Tinham visto com os próprios olhos o trabalho da Casa da Colina. Tinham visto as crianças crescendo, estudando, se tornando adultos de bem. Palavras vazias não competem com fatos sólidos. A herança Antônio começou a ficar doente quando estava perto dos 60. Nada dramático no início. Apenas um cansaço que não passava. Dores nas costas que pioravam com o trabalho. Falta de ar ao subir a colina. Dr. Alberto veio pessoalmente examinar. O diagnóstico foi claro, o coração estava fraco. Anos de trabalho pesado, de carregar o peso do mundo nos ombros, tinham cobrado o preço. Precisa descansar, disse o doutor sério. Muito. E mesmo assim, não terminou a frase. Não precisava. Antônio não era homem de ficar parado, mas tentou. Por mim, pelas crianças, por Miguel e Pedro, que ele considerava filhos tanto quanto eu, ele tentou. Passou a supervisionar em vez de trabalhar diretamente. Sentava na varanda dando instruções, ensinando os mais velhos, contando histórias para os pequenos. Sua presença continuava grande mesmo quando o corpo enfraquecia.
Foi numa tarde de domingo, com o sol se pondo atrás das montanhas, que ele me chamou na varanda. Isabel, senta aqui. Obedeci, o coração já apertando. Havia algo no tom dele. Eu tô cansado, amor. Eu sei, mas você tá melhorando. Dr. Alberto disse que... Isabel. Ele segurou minha mão. Para de fugir do que você já sabe. As lágrimas vieram sem permissão. Não. Você não pode. A gente tem tanto ainda para fazer. E vocês vão fazer. Você, o Miguel, o Pedro, a Clarinha, todas essas crianças maravilhosas que a gente ajudou a crescer. Vocês vão continuar. Sem você, não é a mesma coisa. Nada nunca é a mesma coisa, Isabel. A vida muda, a gente muda. Mas o amor, esse fica, esse continua, nas paredes dessa casa, nos sorrisos dessas crianças, em cada semente que a gente plantou. Ele puxou um envelope do bolso. Escrevi tudo aqui. Como deve ficar a fazenda, o orfanato, a escola, tudo vai para você. E quando você não estiver mais aqui, para o Miguel, mas não como herança, entende? Como responsabilidade, como missão. Antônio, me promete uma coisa. Promete que vai continuar sorrindo, que vai continuar abrindo essa porta quando alguém precisar, que vai continuar acreditando que as pessoas valem a pena, mesmo quando tudo diz o contrário. Eu prometo. E promete que não vai se sentir culpada por ser feliz de novo, se alguém aparecer. Você merece alegria, Isabel. Sempre mereceu. Ele adormeceu naquela noite e não acordou. Foi tranquilo, sem dor, como uma vela que se apaga devagar quando a cera acaba. O enterro foi no mesmo cemitério onde eu tinha enterrado João tantos anos atrás. Metade da região compareceu. Crianças que Antônio ajudara a criar, agora adultos com filhos próprios. Famílias que receberam comida da cozinha comunitária. Trabalhadores que aprenderam ofícios com ele. Miguel discursou. Pedro leu um poema. Clarinha cantou uma canção de ninar que Antônio costumava cantarolar para os pequenos. E eu fiquei de pé, seca de lágrimas, olhando aquele mar de gente que veio se despedir. E entendi finalmente o que ele me ensinara, que nossa vida vale pelo que fazemos pelos outros, que amor não morre quando o corpo morre. Continua nas mãos que ajudamos a erguer, nos corações que ajudamos a curar. O ciclo continua. 20 anos depois do enterro de Antônio, eu estava sentada na mesma varanda, com 73 anos nas costas e uma vida inteira nas memórias. A Casa da Colina agora era um complexo grande, orfanato, escola, cozinha comunitária, posto de saúde. Atendia centenas de crianças, dezenas de famílias. Miguel administrava tudo com a ajuda de Pedro e Clarinha. Miguel tinha se casado com Ana, uma professora que chegara da cidade para ajudar e acabara ficando. Tinham 3 filhos. O mais velho, com 12 anos, se chamava Antônio. Pedro se tornara agricultor, dos melhores da região. Ensinava técnicas modernas para os jovens do orfanato, garantindo que tivessem um futuro. Casara-se também com Marina e tinham gêmeos. Clarinha continuava professora, mas agora era também diretora da escola. Solteira por escolha, dizia que as crianças eram seus filhos e tratava cada uma com o mesmo carinho que eu tinha tratado ela. Sebastião morrera anos atrás, sozinho, amargo até o fim. Fui ao enterro, fui a única que não era parente de sangue. Fiquei de pé diante do caixão e sussurrei: perdoei você de verdade. Espero que encontre paz agora. A Casa da Colina continuava recebendo crianças, continuava abrindo portas, continuava sendo farol para quem estava perdido. Foi numa tarde de quinta-feira, sol quente do sertão batendo forte, que ouvi passos na varanda. Dona Isabel era uma menina, talvez uns 8 anos, magra, suja, com roupas rasgadas e olhos assustados. Oi, meu amor. Como chegou até aqui? Andei. A voz era pequena. Andei muito. Minha tia disse que aqui tinha gente que ajudava, que tinha comida, que tinha um lugar para ficar.
Reconheci aquele olhar. Era o mesmo que eu devia ter tido quando subi a colina pela primeira vez, viúva e desesperada. O mesmo que Clarinha tinha quando foi encontrada sozinha. O mesmo que Pedro tinha quando chegou bravo e ferido. Tem sim, minha filha. Tem comida, tem cama, tem escola, tem gente que vai cuidar de você. De verdade, de verdade. Ela desabou chorando. Abracei aquele corpinho pequeno que tremia e senti o ciclo se completando de novo. Eu fora acolhida, acolher a outros. Esses outros agora a acolhiam mais. E assim, a corrente continuava, elo após elo, geração após geração. Miguel apareceu na porta, viu a cena, entendeu imediatamente. "Vou preparar um quarto", ele disse. E havia na voz dele o mesmo tom que Antônio usava. Firme, mas gentil. "E eu vou fazer comida." Clarinha surgiu atrás dele. "Aposto que essa mocinha tá com fome." Pedro passou pela varanda carregando ferramentas, parou, olhou para a menina e sorriu. "Bem-vinda à família." Família. Essa palavra que não significa sangue, mas escolha. Que não significa perfeição, mas presença. Que não significa eternidade, mas dia após dia de aparecer, de cuidar, de amar. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, pensei na jornada toda. Isabel, a viúva expulsa. Isabel, a mulher que achou um bebê no mato. Isabel, que se casou com um homem assombrado pelos próprios fantasmas. Isabel, que construiu um lar onde antes havia apenas dor. Pensei em João, meu primeiro amor, morto cedo demais. Em Antônio, meu companheiro, que me ensinou que amor pode crescer devagar, como planta bem cuidada. Em Miguel, meu filho de escolha, minha maior alegria. Em todas as crianças que passaram por essas portas e levaram um pedaço de mim com elas. E pensei na casa, a casa da colina que ninguém queria, que tinha fama de assombrada, que chorava à noite. Entendi finalmente, a casa nunca foi assombrada, estava apenas esperando. Esperando alguém com coragem suficiente para entrar, para ouvir os gritos não como ameaça, mas como chamado, para transformar eco de dor em canto de esperança. Fechei os olhos e sorri. A jornada tinha sido longa, tinha sido dura, mas tinha valido cada passo, cada lágrima, cada escolha de continuar quando tudo dizia para desistir. E o mais bonito, a jornada não terminava comigo. Continuaria com Miguel, com Pedro, com Clarinha, com aquela menininha de olhos assustados que chegara hoje e com todas as outras que ainda chegariam. Porque a Casa da Colina não era mais apenas um lugar, era um legado, era uma promessa. Era prova viva de que mesmo nos cantos mais esquecidos do mundo, mesmo nas vidas mais quebradas, o amor ainda pode criar milagres. Um de cada vez. Uma porta aberta de cada vez. Um coração curado de cada vez. E assim, devagar, silenciosamente, mudamos o mundo. Não o mundo inteiro, mas o mundo de alguém. E no fim, descobri que isso sempre foi suficiente.